Defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, pediu ao Supremo para não depor a CPI do MST. Nós voltamos a Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, os advogados já estão falando em constrangimento ilegal, é isso? Mais uma vez, bom dia a você, Lu. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, exatamente, eles estão reclamando muito, alegam que, por exemplo, a CPI do MST nada tem a ver com a questão envolvendo aquelas invasões do 8 de janeiro e como a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não fez nenhum relatório envolvendo invasões de terra no país, não há por que G. Dias ser obrigado a prestar depoimento. Esse pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que uma resposta seja dada ainda essa semana, porque o depoimento está previsto para terça-feira da semana que vem, assim que os deputados e senadores voltarem do recesso parlamentar. Vale ressaltar que foi uma convocação, não um convite. Por isso, G. Dias é obrigado a prestar depoimento. Ele já foi convocado também para prestar depoimento naquela outra CPI, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Até a defesa lembra que até por conta disso não seria necessária a presença de G. Dias na semana que vem na CPI do MST, que investiga invasões de terra no país que tiveram realmente um aumento agora no início da administração federal, e a grande reclamação, principalmente de ruralistas lá no Congresso Nacional, é de que em nenhum momento o Palácio do Planalto criticou essas invasões de terra. Segundo a defesa de G. Dias, essa convocação foi claramente ilegal, dada a sua mais absoluta impertinência com o objetivo da investigação, mas também da própria exigência do seu depoimento, que aparenta ter natureza predominantemente política, com o objetivo de constrangimento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República. Lembra também que a questão envolvendo as invasões de terra deveriam ter sido discutidas, sim, em um outro momento, mas que como não houve qualquer tipo de relatório da ABIN, que é ligada aqui, que era ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, ele não vai ter o que falar lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Valeu, Luciana Verdolim, falando diretamente de Brasília, girando os nossos comentaristas. Amanda Klein, primeiramente, Amanda, a defesa de Gonçalves Dias quer barrar o seu depoimento, já falam sobre constrangimento ilegal. Na sua avaliação, o depoimento de Gonçalves Dias da CPI do MST é muito importante? Não sei para quê, né, Paula? Aqui que o Gonçalves Dias, que foi ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, pode possivelmente esclarecer sobre o movimento sem terra. A defesa do general tem razão. Qual é a pertinência da presença dele para esclarecer especificamente sobre o MST? A presença do G. Dias faz, sim, muito necessária, aliás, fundamental na outra CPMI, na CPMI vizinha, que é a CPMI que investiga os atentados contra a democracia do 8 de janeiro. Aí sim, ele tem um papel vital, tem as imagens da Câmara, em que ele é visto circulando ali no Palácio do Planalto, enquanto os vândalos criminosos depredam uma instituição pública. Aí sim, a gente precisa ser esclarecido qual foi o papel dele, porque ele estava ali, porque ele não tomou uma ação, foi caso de omissão, de incompetência, ele foi alertado pela ABIN, porque não tomou atitudes para, de alguma forma, tentar prevenir aquela baderna toda. Aí sim eu consigo entender a necessidade da convocação do G. Dias. Agora, na CPI, melhor dizendo, do MST, não tem a menor pertinência a relação com o caso. É uma forma de admoestar, de ameaçar o governo federal, de constranger, de expor. É por isso que o G. Dias foi convocado. Até o Rui Costa, que era o ministro da Casa Civil, também estava para ser convocado. Depois essa convocação foi retirada de pauta por uma postura, um acerto político ali entre as partes, e ficou a convocação do G. Dias. Mas eu não sei o que ele vai dizer lá. Olha, é uma CPI da Câmara dos Deputados. Obviamente, é um contexto político. Foi convocado, tem que comparecer. Até porque ele é um general do Exército Brasileiro, treinado para, sobretudo, defender o Brasil e não ter medo nem receio de expor a verdade. Se ele chegar lá e não houver qualquer pergunta que ele possa responder, que ele deixe isso claro.
Mas esse tipo de argumento da defesa, de que não vai porque é um contexto político, constrangimento ilegal, constrangimento do quê? Compareça e contribua com aquilo que ele pode contribuir. Porque se nem isso quer fazer, já começa a acumular ainda mais suspeitas em relação a ele. Essa figura que está ali, mostrada, sendo completamente omissa durante a invasão do Palácio do Planalto, o prédio que ele, mais do que ninguém, deveria proteger. Então, Gonçalves Dias simplesmente rasgou tudo o que aprendeu no Exército Brasileiro sobre defesa do país, sobre hombridade, sobre honra, para poder se tornar essa figura que fica se escondendo, que fica fugindo de cumprir com as suas obrigações e expor aquilo que viu, que sabe, que viveu.